E nos próximos capítulos da novela Renascer, Maria Santa voltará e mostrará um corpo com um detalhe que surpreenderá a todos. João Pedro, aflito com o que possa acontecer com seu pai, o jovem irá até a antiga casa de Maria Santa e começará a gritar pedindo a ajuda de sua mãe para salvar o seu pai. Santinha, ao aparecer, revela algo simplesmente surpreendente. A mãe de João Pedro mostrará o corpo de alguém, e o jovem, ao ver um detalhe nele, arregala os olhos e diz: "Mas isso aqui, eu não posso acreditar em uma coisa dessa." O marido de Sandra começará a chorar, e Maria Santa conforta o filho e avisa: "Eu voltei para ajudar você, meu filho, e a nossa família. Algo de muito ruim está chegando, e isso que eu te mostrei foi só o início, mas eu vim aqui para evitar que outra pessoa tenha o mesmo fim dessa pessoa que eu acabei de te mostrar." Já Egídio começará a planejar algo que colocará um fim na família Inocêncio de uma vez por todas. Mas Maria Santa, junto de João Pedro, surpreenderão o coronel e darão ao vilão uma prova do seu próprio veneno. O que irá acontecer com o filhote Pica-Pau e a identidade do corpo que Santinha irá mostrar deixará a todos em choque, principalmente por um detalhe que ela irá mostrar. Isso tudo poderá acontecer quando Egídio, andando de um lado para o outro em sua casa, fala consigo mesmo: "Mas a que hora aquele ali vai chegar? Será possível que eu vou ter que esperar o dia todo?" Eliana, ao entrar e ver o coronel naquela aflição, pergunta: "Aconteceu alguma coisa, Egídio?" O filhote de Pica-Pau responde: "Não é nada não, é só uma coisinha que eu tô esperando chegar." E naquele instante, um carro chega e o coronel, ao ver, ele sai de casa com um sorriso, se aproxima do motorista e fala: "E então, você trouxe tudo o que eu pedi?" O motorista encara o patrão e avisa: "Trouxe sim, tá tudo conforme a como o senhor pediu." Egídio, sorrindo, se aproxima ainda mais e diz: "Pois agora, você já sabe o que fazer, não é mesmo?" O motorista confirma e fala: "Pois eu vou levar essa caixa até a família Inocêncio agora mesmo." O coronel, no entanto, avisa: "Mas se lembre o que eu te disse, ninguém pode saber que fui eu que te mandei lá. Você diga que é um presente de algum cliente." O motorista diz para o coronel não se preocupar e, sem perder tempo, ele sai. Já Egídio, olhando o carro se afastando, fala consigo mesmo: "Ainda hoje não vai ter mais nenhum Inocêncio vivo." Enquanto isso, Sandra, ao ver o marido aflito, ela se aproxima e pergunta: "Tá tudo bem, João? Você tá parecendo tão aflito. Aconteceu alguma coisa?" O rapaz, pensativo, olha para a esposa e fala: "Eu tô pensando aqui no que a Inácia nos falou outro dia mesmo, e tô muito preocupado com o que possa acontecer com meu pai." Sandra, ao escutar, avisa: "Mas o teu pai não está aqui, João Pedro, e até onde eu sei, ele tá muito bem lá com a Aurora. Você não precisa se preocupar com ele dessa forma." O filho de Maria Santa encara a moça e diz: "Mas o problema vai ser quando ele voltar, até porque uma hora ou outra ele vai ter que voltar pra cá, não é mesmo?" A filha de Yolanda pensa um pouco e responde: "Mas você ficar se preocupando assim não vai resolver nada, João Pedro." E naquele momento, um carro chega em frente à casa e o motorista, ao sair, chama: "Ô de casa?" João Pedro e Sandra, ao escutar, os dois saem e, ao ver o motorista, João Pedro pergunta: "Pois não, eu posso saber quem é você e o que você tá querendo aqui?" O motorista avisa: "Eu trouxe uma encomenda e mandaram dizer que é um presente para a família Inocêncio."
O filho de Maria Santa, achando tudo aquilo muito suspeito, fala: "E quem foi que mandou esse presente? Eu posso saber?" O motorista, sem pensar duas vezes, responde: "Isso eu já não sei, só me falaram que é da parte de um cliente muito grato." João Pedro, mesmo achando aquilo muito estranho, ele pega a caixa, agradece o motorista e leva a caixa para dentro da casa. O motorista, ao ver o jovem entrando, fala: "Eu não sei o que essa família fez para o Coronel Egídio, mas deve de ter sido algo de muito ruim para o coronel ter me mandado entregar aquilo ali para eles." E após falar isso, ele sai. Já do lado de dentro da casa, José Bento, ao ver o irmão entrando com a caixa nas mãos, pergunta: "Mas oxe, o que é essa caixa aí, João Pedro?" O filho de Maria Santa explica tudo e diz: "Veio agora há pouco o motorista entregar isso aqui e avisou que é da parte de um cliente, mas eu ainda não vi o que tinha dentro." José Bento, sem perder tempo, se aproxima, pega a caixa e ao abrir e vê o conteúdo que tinha dentro, o jovem sorri e fala: "Parece que hoje vamos ter que comemorar." João Pedro se aproxima e pergunta: "Mas afinal, o que tem aí dentro?" Bento rapidamente fecha a caixa e diz: "Você vai descobrir mais tarde, junto de todo mundo." E após falar isso, ele pega a caixa e entra para dentro sem imaginar o perigo que tem escondido dentro daquela caixa. Sandra, que era ali, se aproxima do marido e diz: "Mas o teu irmão é muito sem noção, João. O que será que tem naquela caixa para ele fazer todo esse mistério?" João Pedro olha para a esposa e diz: "Para dizer a verdade, eu não me importo nem um pouco com as coisas de Bento. O que me preocupa é outra coisa, mas eu acho que já sei o que eu posso fazer." Sandra pergunta o que o marido tem intenção de fazer e ele responde: "Me desculpe, Sandra, mas o que eu vou fazer agora eu tenho que fazer sozinho." E após falar isso, ele sai, deixando Sandra preocupada. Já Bento se aproxima de Inácia e pede: "Eu acabei de receber algo que pede uma comemoração e eu queria pedir a você, Inácia, para preparar algo especial para o almoço de hoje. Uma coisa mais caprichada para combinar com o que tem aqui nessa caixa. Que eu vou reunir a todos para comemorar comigo esse presentinho que eu acabei de receber." Inácia pergunta do que se trata, mas o filho de José Inocêncio diz que é uma surpresa. A governanta, curiosa, pergunta: "Mas e pra que reunir a todos para mostrar um troço desse?" José Bento explica e fala: "Na verdade, o que eu recebi aqui não foi só para mim, mas para todos. E além do mais, eu quero que todos vejam que, graças ao meu trabalho, os clientes estão muito contentes ao ponto de mandar esse presente que acabou de chegar." Inácia pensa um pouco, olha para Bento e diz: "Pois eu vou preparar esse almoço, mas não vá se acostumando, estamos entendido?" Bento agradece, deixa a caixa fechada em cima da mesa, olha para a empregada e diz que irá dar uma volta. E logo em seguida sai. Já João Pedro vai até o seu carro e sai em alta velocidade. E ao chegar em frente à casa de Maria Santa, o jovem entra. E do lado de dentro, ele se aproxima da imagem da Santa e implora a Santa pedindo ajuda para o seu pai. É então que naquele momento, Maria Santa aparece e olhando para o filho, ela o chama e diz: "Meu filho, eu tenho algo para te dizer." O marido de Sandra, ao olhar para trás, se assusta ao ver a mãe e pergunta: "Mãe, é a senhora? Mas como pode? A senhora está aqui na minha frente." Santinha se aproxima do filho e responde: "Sou eu sim, meu filho. Eu vim aqui porque eu tenho algo para alertar." João Pedro, ao escutar, fica preocupado e diz: "É por acaso algo em relação ao meu pai? Me diga, mãe."
O meu pai tá correndo algum risco? Maria Santa pede para o filho se acalmar e avisa: Não, João Pedro, o que eu tenho para alertar é algo muito pior e que pode colocar um fim em toda a nossa família, algo que já está acontecendo agora mesmo. João Pedro fica sem entender e pede uma explicação, mas Maria Santa diz: Se eu explicar, não vai ser o suficiente para que você entenda. É melhor que eu te mostre. João Pedro se assusta com toda aquela situação e pede: Pois me mostre o que a senhora quer tanto me avisar e me ajude a evitar que uma tragédia aconteça com a nossa família. A ex-mulher de Inocêncio pede para o filho a acompanhar e os dois entram no meio do mato e começam a entrar cada vez mais. Enquanto isso, naquele mesmo instante, Egídio receberá uma ligação e ao atender, ele pergunta: Já fez o que eu pedi? Já se livrou do corpo dele? Alguém do outro lado diz que sim e avisa que já colocou o corpo no lugar que Egídio tinha mandado esconder. O coronel, ao escutar, comemora mais uma vitória contra os Inocêncio e ao desligar, fala consigo mesmo: Mal posso esperar para receber a notícia do que aconteceu com aquelas pragas, mas pelo menos de um problema eu já acabei de me livrar. Mas o que o filhote Pica-Pau nem imagina é que João Pedro, junto de Maria Santa, estão indo até o local onde ele tinha pedido para esconder o corpo da pessoa que ele mandou dar cabo. O filho de José Inocêncio, ao olhar para a mãe, pergunta: Mas para onde a senhora tá me levando, mãe? Me diga. Maria Santa continua andando e fala que o local já está perto. E não muito tempo depois, a ex-mulher de Inocêncio para e ao se aproximar do filho, avisa: É aqui, João Pedro. É esse o lugar. Eu sinto que ele tá aqui. João Pedro, ao escutar, olha para os lados e pergunta: Mas aqui não tem nada, mãe. O que a senhora quer me mostrar? Santinha aponta para um local e, olhando para o filho, responde: O que eu quero te mostrar tá ali, enterrado naquele local. O marido de Sandra, confuso, pergunta o que tem enterrado ali, mas a ex-mulher de Inocêncio avisa: É melhor que você veja com teus próprios olhos. João Pedro se aproxima, se abaixa e começa a cavar com as próprias mãos. E ao ver o que tinha enterrado, o rapaz arregala os olhos e, olhando para sua mãe, pergunta: Mas o que significa isso? Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Eu vi ele agorinha mesmo e não tem como ser ele. Maria Santa, vendo o desespero do filho, pede: Tenha calma, João Pedro. Você tem que ser forte. Olhe bem para o corpo e pegue o celular que tem com ele. João Pedro, ao olhar de mais perto, vê o celular, o pega e ao ver uma mensagem no celular, o rapaz fica desesperado e pergunta: Mas então era disso que a senhora queria me alertar, não é mesmo? Santinha diz que sim e pede para o filho se apressar e diz: Você tem que alertar a todos antes que seja tarde demais. O filho de José Inocêncio guarda o celular e se apressa, mas quando ele estava prestes a sair, Damião aparece, aponta a arma para ele e manda: É melhor você ficar parado aí, João Pedro. Enquanto isso, todos começam a chegar para o almoço. E Inácia, ao se aproximar da caixa que Egídio tinha mandado, a governanta abre e, ao ver o que tem dentro, fala: Então era isso aqui que o Bentinho estava aprontando. Ritinha chega bem naquela hora e avisa a mãe: O pessoal estão esperando lá na sala, só tá faltando o João Pedro e o José Bento chegar. Inácia pensa um pouco, olha para a caixa e pega as garrafas de vinho que tinha dentro, que o coronel Egídio tinha mandado, e pede para a filha servir aos convidados, e fala: Pois vá servindo esse vinho aqui a todos e peçam para eles esperarem só mais um pouco até o João Pedro e o Bentinho chegar.
Ritinha, vendo o vinho, fala: mas esse vinho eu conheço e é de muita boa qualidade. Quem foi que mandou eles? Inácia responde: isso eu não sei, mas parece que foi um cliente de Bentinho que mandou. Mas já que foi ele que inventou esse almoço, nada mais justo que usar o vinho dele para dar esse povo que ele tá fazendo esperar por ele, não é mesmo? Ritinha concorda e começa a procurar o saca-rolha para abrir a garrafa. As duas nem imaginam o perigo que tem dentro daquelas garrafas e que elas estão prestes a servir a todos. Enquanto isso, João Pedro, ao ver Damião, pergunta: o que você tá fazendo aqui, Damião? E por que você tá me apontando essa arma? O jagunço o encara e fala: sou eu que pergunto, o que você tá fazendo aqui, justamente aqui, nesse lugar, sozinho? João Pedro, ao escutar, olha para os lados e percebe que o espírito de sua mãe tinha desaparecido. E o jovem, sem perder tempo, avisa: eu tenho que ir até em casa, urgente. Eu tenho algo para contar a todos, antes que seja tarde demais. Damião, no entanto, não abaixa a arma e vendo o corpo desenterrado do lado do filho de José Inocêncio, o jagunço responde: eu sinto muito, João Pedro, mas você parece que meteu o seu nariz onde não devia, e eu não posso deixar você sair daqui dessa forma. João Pedro se aproxima do jagunço, o encara e pergunta: e o que você vai fazer? Vai atirar em mim? Porque essa é a única forma de me impedir. Damião pensa um pouco e avisa: é claro que eu não vou fazer isso. Eu prometi a teu pai que não ia tocar o dedo em nenhum de vocês. Mas eu não posso deixar você sair daqui sem antes me prometer que não irá falar nada desse corpo com ninguém. O filho de José Inocêncio imediatamente percebe que tinha sido o Damião a dar cabo daquela pessoa. O jovem, com sangue nos olhos, grita: então, você tá envolvido nisso? Me diga, Damião, você não acabou de dizer que jurou a meu pai que não faria nada de mal contra nós? O jagunço, confuso, pede uma explicação e João Pedro fala: então me explique o que você tá fazendo com o corpo dessa pessoa. Damião pensa um pouco e revela: isso aí foi um trabalhinho que o coronel Egídio pediu para que eu fizesse, mas eu já disse que isso não tem nada a ver com vocês. É então que João Pedro explica tudo para Damião e diz: acontece que esse homem aqui foi até lá em casa hoje de manhã e entregou uma encomenda, uma caixa, e quando eu olhei no celular dele, eu vi uma mensagem dele com aquele filhote de pica-pau, onde ele deixa bem claro que o que ele entregou foi algo para colocar um fim em toda a minha família de uma só vez. Damião, ao escutar, fica furioso com o coronel Egídio e fala: eu não acredito que aquele filhote de pica-pau me enganou e me fez ajudar ele a fazer uma coisa dessa. Mas me diga uma coisa, João Pedro, como foi que você soube que eu enterrei esse corpo justo aqui? O filho de Maria Santa não responde e diz que eles têm que se apressar e voltar para casa e contar a todos do perigo antes que seja tarde demais. Damião decide ajudar o jovem e ao entrar no carro, João Pedro vai em alta velocidade e no meio do caminho, o filho de Maria Santa tenta ligar, mas ao não conseguir, ele fala: justo agora o meu celular ficou sem área, não pode ser uma coisa dessa, eu tenho que me apressar. E após falar isso, ele acelera ainda mais. Enquanto isso, na casa, Bento, ao chegar na cozinha, vê Ritinha abrindo as garrafas e pergunta: mas o que significa isso, Ritinha? Esse vinho é para depois do almoço? A jovem, no entanto, avisa: acontece que todo mundo já tá cansado de esperar você e o João Pedro, e a minha mãe pediu para servir esse vinho. Bento, ao escutar, pensa um pouco e fala: pois se é assim, então pode servir a todos.
Ritinha começa a encher os copos e leva para todos na sala. Sandra e José Bento e todos os outros pegam um copo de vinho. E José Bento fala: antes de beber, eu gostaria de fazer um brindise em comemoração aos negócios que vão bem, que modesta parte, eu tenho a minha dose de responsabilidade. E após terminar de falar, todos se preparam para beber, mas naquele mesmo instante, João Pedro entra e ao ver todos com um copo na mão, o jovem grita: parem, não bebam esse vinho. Todos param sem entender nada e ficam olhando para João Pedro. Bento pergunta: mas o que significa isso, João? Pra que todo esse desespero? Apenas porque nós começamos sem você? O marido de Sandra fala que não é isso e avisa: acontece que esse vinho foi mandado pelo Egídio e ele colocou algo dentro para acabar com a nossa família, todos nós de uma só vez. Sandra, em choque, fala: mas o que você tá dizendo, João Pedro? Mas que história é essa? Damião, que também estava ali, explica tudo o que tinha acontecido. E Bento avisa: pois nós temos que falar com o delegado, alguma coisa tem que ser feita. O jagunço se aproxima de Bento, pega a garrafa de sua mão e avisa: chamar o delegado não vai resolver nada, até porque a única pessoa que podia denunciar o Egídio, eu dei cabo dele. Mas vocês não se preocupem, que eu vou remediar essa situação. Só fiquem aqui e não façam nada. E após falar isso, o jagunço sai, segurando a garrafa, e vai até a casa do Coronel Egídio. E ao entrar e ver que não tinha ninguém na sala, ele se aproxima da mesa de bebida e coloca o vinho que ele tinha pego das mãos de José Bento e esconde todas as outras garrafas, deixando somente a garrafa do vinho em cima da mesa. E logo em seguida ele chama pelo coronel. O filhote Pica-Pau, ao chegar na sala, pergunta: o que você tá fazendo aqui, Damião? Eu não me lembro de ter mandado te chamar aqui. O jagunço se aproxima do coronel e avisa: eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que aconteceu uma coisa terrível lá na casa dos Inocêncio e infelizmente nenhum sobreviveu. Egídio tenta disfarçar, mas fica cheio de felicidade por dentro e fala: uma lástima, não é mesmo? Mas isso é muito estranho. Alguém suspeita ou sabe de alguma coisa? Damião o encara e diz: até agora ninguém sabe de nada, mas parece que foi algo que eles comeram. Mas de qualquer forma, eu só vim aqui avisar. Mas tenho que sair agora para ver como estão as coisas por lá. O filhote Pica-Pau, em modo cínico, fala: pois faça isso, vá e não se preocupe. Você pode pegar o dia de hoje para ajudar eles com o que for preciso. E mande as minhas condolências para José Inocêncio quando ele chegar. Damião, ao escutar aquilo, ele sai. E Egídio, sozinho, sorri e fala: isso tudo merece até uma comemoração. Finalmente eu me livrei de toda aquela praga. E quando Inocêncio souber o que aconteceu, eu tenho certeza que aquele ali não vai aguentar de tanta tristeza e logo logo vai pro mesmo canto de todos os outros. O coronel, enquanto fala, se aproxima das bebidas e olhando diz: mas onde foi que aquelas duas colocaram os uísque? Ah, não tem problema, pelo menos tem esse vinho aqui, que por ironia do destino é da mesma marca dos que eu mandei para aquela família. E enquanto ri, o coronel se serve e ao beber, não demora muito e ele passa mal. Eliana, ao se aproximar, pergunta o que estava acontecendo. E Egídio, se sentindo mal, fala: eu não tô muito bem, eu acho que tem alguma coisa de errada comigo. Eliana grita chamando por Damião e o jagunço, ao chegar, ele se aproxima do coronel e pergunta: me diga uma coisa, coronel. Como é provado o próprio veneno, gostou desse vinho? Egídio, sem entender, pede uma explicação e o jagunço responde:
Você pode ficar tranquilo que os inocentes estão bem, até porque eles não são de beber vinho barato, não é mesmo? Eliana fica sem entender e Egídio, ao escutar aquilo, fica desesperado. E não demora muito, Egídio perde a consciência e não resiste. Agora deixa o teu like se vocês acham que Egídio mereceu o seu castigo. E me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.